Fala galera, estou aqui com o Jobson, voltando aqui aos episódios E aqui do zero aos 100 reais. até Então, que para você enfim. que está acompanhando, até que enfim, né? Para você que está acompanhando aí, já deixa o like, deixa seu comentário, se inscreve no canal para não perder nenhum dos episódios. A gente ficou aí uma semana sem postar, né? Então, o planejamento era postar todas as segundas-feiras para você ter aí um planejamento de estudo mesmo. Porém, a gente está com alguns projetos que vamos apresentar para vocês também, projetos interessantes para quem está começando agora e acabou roubando um pouco do nosso tempo em questão de gravação e também cuidando dos alunos, né? Então a gente está aí na nossa sala de operações todos os dias e isso aí acaba roubando um pouquinho do nosso tempo. O Jobs está na fase de aprendizagem dele aí, fazendo o trabalho dele também na rede social da MMA. Então não segue a MMA, já vai lá no Instagram seguir para ver o trabalho que o Jobson faz lá na nossa página de alunos, né? Nossa página onde a gente gera conteúdo para vocês. E hoje a gente vai gerar um conteúdo para vocês aqui falando dos erros que vocês não devem cometer. Vocês, o Jobson, não devem cometer aí quando vocês iniciarem no trade. Então depois da vinheta a gente começa aí o vídeo. Então vamos lá, galera, vamos para o conteúdo agora. Então vão ser 5 tópicos aí que a gente vai comentar hoje, são 5 erros mais comuns de traders iniciantes. Então, primeiro ponto é a questão de você não ter um preparo para iniciar no mercado. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma preparação. O Jobson, ele trabalha comigo, porém ele se interessou em aprender sobre o mercado e caiu dentro de uma empresa onde a gente tem uma parte educacional. Então, a gente tem um treinamento, a gente tem uma estrutura para isso, e não é de hoje, desde 2019 a gente já trabalha com isso. Então, já formamos centenas de alunos aí no mercado, vamos dizer dezenas, né? Então, assim, a gente já tem mais de 100 alunos, mas não vou dizer centenas para não mentir, né? Mas a gente tem dezenas de alunos aí que a gente já formou, estão diariamente com a gente na sala de operações e às vezes muitas pessoas acham que é muito simples. E num ponto de vista, quando você já tem conhecimento, é sim algo simples. Então você acha algo simples quando você viu na primeira vez? Achei simples, mas também quando a gente olha, a gente parece assim que a gente não entende nada. Sim. Quando a gente fala de preparo, também tem a questão do financeiro. Tipo, a pessoa talvez não está preparada naquele momento financeiramente Sim. e acha que vai, porque vai ganhar muito, mas só que não está no momento dela ainda. Exatamente. Então, assim, galera, falta de preparo é para qualquer coisa na sua vida. Então, se você não tem uma organização, se você não tem um preparo para começar algo, você acaba perdendo tempo. Então, por isso que você precisa de um mentor, de algum treinamento. Por quê? Porque aquela pessoa ela já passou pelos caminhos certos e errados. Então, ela vai encurtar esse caminho para você. Então, a gente está fazendo isso aqui com o Jobs, coisa que eu demorei 3 anos para adquirir, né? Ainda estou em fase de aprendizado, todo dia a gente aprende mais. Porém, os 3 anos ali eu consigo encurtar para o Jobson ali num prazo menor. Então a gente está aí com prazo de terminar esse projeto esse mês ainda para o Jobson já iniciar as operações dele. Então esse é o ponto principal. Parece fácil, você olha o gráfico subindo, você quer comprar, olha caindo, quer vender, mas não é tão simples. Quando você aprende, a parte é que tem que acontecer mesmo. Você tem que ficar simples para quem tem preparo. Então para mim, eu olho para um gráfico, para mim é muito simples entender se ele vai subir ou cair. Lógico que 100% das vezes não, mas 90% das vezes eu acerto para onde ele vai. A gente acerta, né? A sala de operações, os alunos que já estão num módulo mais avançado já têm essa ciência. Então, se preparem antes de entrar. Por quê? Porque vocês vão estar colocando o dinheiro de vocês. Então, esse dinheiro não volta mais. Não tem volta. Perdeu, já era. Beleza? Segundo ponto, galera, é a questão do uso excessivo de alavancagem. Então, a gente vai entrar nesse ponto de alavancagem. Porém, o que é a alavancagem antes para vocês entenderem o que é o uso excessivo? Quando a gente está operando, a gente tem ali formas de alavancagem. Então, o que é alavancar? Eu coloco 100 reais na minha conta, eu consigo operar um valor de 20 mil. Isso é alavancagem. É eu operar um dinheiro que eu não tenho. Então, quando você usa isso de forma excessiva, por quê? Se eu opero um mini contrato, o Jobson, no caso, vai ter uma meta de 500 pontos por dia, que é uma variação de 100 reais. Né? É uma pontuação que equivale a 100 reais financeiramente. Então, se o Jobson ele sabe que com um contrato ele ganha 100, com dois ele ganha 200, e assim vai indo para frente, às vezes a ganância fala mais alto e você começa a alavancar de forma expressiva sem o preparo, né? Então, já voltando para o ponto anterior, você não tem preparo e às vezes não tem financeiramente também o capital para aguentar esse tanto de alavancagem. Então, você toma um stop ali que quebra a sua banca, você arriscou tudo numa operação só. Então, não usem alavancagem excessiva. Tem um passo a passo.
faz ali, né? A gente está num projeto aqui dentro da sala, vou até falar para vocês que é o que a gente está aqui, que demandou esse tempo para a gente, que é um módulo 3S, né? Então é um módulo que a gente está acrescentando na mentoria do pessoal que já está dentro da sala de operações, que é o intuito dos alunos iniciais começarem a fazer R$ 1.000. Então quem ainda não conseguiu fazer, né? Os alunos que não conseguiram, a gente está durante esse mês batendo na tecla ali para a galera conseguir fazer os primeiros R$ 1.000 com o mercado. Então tem gente que já quer iniciar fazendo mais do que isso. Então você não consegue ter constância em algo. Vamos supor, eu quero operar 5 contratos, Maxwell, eu quero ganhar R$ 500 por dia. Mas para você fazer isso, para o Jobson elevar esse passo, ele tem que ter constância com um primeiro. Ele tem que aprender a ganhar dinheiro com um e depois ele vai passar por 5 contratos, para 10, para 20, que seja. Então, elevar contratos demais às vezes não é o suficiente, não é isso que vai fazer você ganhar dinheiro. Às vezes vai fazer você ganhar dinheiro em um dia. Você pegou lá um golpe de sorte, ou até para quem sabe operar. Foi lá, bateu uma quantidade de contratos altas, fez R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 10.000 num dia, só que você não consegue ter constância nisso. Então você vai querer fazer todo dia e isso, infelizmente, não é possível fazer todos os dias. Beleza? O terceiro, galera, é a questão da falta de disciplina. Então, hoje aqui a gente tem um planejamento, o Jobson ele vai ter um gerenciamento a seguir e ele tem que fazer isso com disciplina. Então, isso envolve vários sentimentos do ser humano. Então, a questão da ganância, como eu falei, o cara quer ganhar mais porque ele quer encurtar um caminho. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Ansiedade. Ansiedade de querer resultados grandes logo. A pessoa ela quer em um mês começar a ganhar 5, 10 mil reais com o mercado e esse tipo de ansiedade faz mal mais para você. Então, o mercado está feliz que o seu dinheiro está indo para o bolso dele. Então, não tenham essa questão de falta de disciplina. Se você tem um planejamento, se você paga um curso, paga uma mentoria, você foi lá, o cara te passou um planejamento para você ganhar R$ 1.000 por mês, e você não segue isso, você não consegue fazer nada na vida. Então isso serve para tudo, que nem eu tô falando. Isso aqui são coisas que a gente, se aplicar em todas as coisas da nossa vida, vai dar na mesma coisa. Então se você quer passar num concurso, vamos supor, aqui em Brasília é muito comum, você tem que ter um planejamento ali, você tem que seguir aquilo ali com disciplina. E mesmo assim, sem saber que no final se você vai passar ou não. Aqui é a mesma coisa no mercado. A gente faz tudo certinho todos os dias, com fé que vai dar certo. Então a gente tem a estatística, a gente já tem resultados aí para a gente estar se baseando em cima, mas nunca é 100% de certeza. Quando a gente entra numa operação, é 50% de risco para ganhar, 50% de perder, independente da estratégia. Então tudo isso é a questão de disciplina. Então o Jobson aqui vai entrar numa disciplina. Tinha que ter disciplina para tudo. Até para eu me reprovar na escola, eu tinha que ter disciplina, porque eu faltava hoje já pensando que ia faltar amanhã. Porque senão não ia dar certo. Eu sabia que não ia passar, mas deu certo. Passei já, graças a Deus. Mas é isso aí, galera. Então assim, tenham disciplina. Então se vocês forem fazer sozinhos, fazem um planejamento. Se você pode perder R$ 50 por dia, para quando perder, não tenta recuperar. Se você atingiu a sua meta do dia, não tenta ganhar mais, não tenta pular etapas. Vão ter dias, como a renda é variável, a gente fala aqui do Jobson de R$ 100, mas vai ter dia que o Jobson vai ganhar 80, vai ter dia que ele vai ganhar mais de R$ 100, porque é variável, não é algo que vai ser fixo, né? Então não é todos os dias que a gente vai conseguir cravar R$ 100 exatos. Então a gente vai ter uma variação em relação a isso, mas o importante é a gente estar sempre dentro daquela margem. Não pode perder mais do que R$ 100. Beleza? A outra questão é falta de emocional. Então, falta de emocional, o controle emocional dentro das operações é algo que, quando eu iniciei no mercado, eles me falavam que era 80% emocional, 10% técnica e os outros 10% eu nem lembro o que era. Mas isso era o que eu escutava na época. Então, o porquê do controle emocional? Porque a gente está trabalhando com dinheiro. Então, você está pegando o seu dinheiro, que você, na maioria das vezes, trabalhou, ganhou, que seja, e você está colocando dentro de um local para arriscar ele. Então você vai ver o seu dinheiro às vezes indo abaixo, indo acima, variação. O gráfico ali, ó, toda hora subindo e descendo com você dentro da operação. Então você tem que ter controle emocional para saber o quê? Eu tenho um planejamento, a gente fez um planejamento ali, o Jobson, entre aspas, de 22 dias, ele tem que ganhar 18. Então se o Jobson tomou um dia de stop, tá dentro do planejamento. Não preciso ter a ansiedade, a agonia de que eu, porra, não... Enfim, galera, vocês entenderam. Não precisa criar essa tempestade toda. Então, estando dentro do planejamento... Pode falar, se quiser falar. Achei que você tinha falado. Estando dentro de um planejamento, vocês não podem criar isso.
Então, se você pega uma estratégia, você fez a estatística da estratégia, o que a gente faz com regularidade aqui, né? Então, a estratégia tem 80% de assertividade. Você entrou nela 10 vezes, 8 deram certo, 2 deram errado. Isso aí é uma taxa de assertividade de 80%, né? E se um dia der errado, deu 2 dias errados seguidos, você já fica agoniado. Mas está dentro da estatística. Se você tem ali, isso é o que eu falo para os meus alunos, se você toma 2 dias de stop seguidos, no terceiro dia eu vou voando para cima do mercado. Por quê? Porque a estatística está me dizendo isso. Se eu tomei 2 dias de stop, agora os 8, na teoria, seria todos os dias para mim ganhar. Então, em vez de vir com medo no terceiro dia, eu vou com mais vontade ainda. Por quê? Porque agora é o dia que, já 2 dias deram errado, já tá, o dia que era para dar errado já deu, agora daqui para frente é só ganho. Beleza? Então, controle emocional é algo que vocês precisam preparar muito, e isso vai muito sobre o ambiente que vocês estão também. Então, se você está num ambiente de pessoas que vão te gerar uma ansiedade, que vão ficar ali te impulsionando para você fazer merda, você vai fazer merda. Infelizmente é a realidade. E o último ponto, galera, é a questão de não ter uma estratégia, não ter um planejamento estratégico. Então aqui a gente tem várias estratégias. Estratégia para usar em mercado lateral, estratégia para usar em mercado com tendência, reversão de tendência, continuação de tendência e números. Só que a gente precisa saber o quê? A hora certa de usar a estratégia. Então o Jobson inicialmente ele vai ter uma estratégia para focar. Por quê? Porque não adianta eu tentar pegar aqui para o Jobson, ensinar todas as estratégias para ele ao mesmo tempo. Porque você vai ficar bom quando você focar em uma coisa só. Se o Jobson ele pegar essa estratégia que eu vou ensinar para ele agora e ele aplicar só ela, ele vai ficar bom. Ele vai ganhar mais dinheiro do que muita gente aí que fica enchendo a cabeça de informação e faz várias coisas e no final não tem resultado nenhum. Então você precisa focar em uma coisa só. Depois que você ficar muito bom em uma coisa, aí você abre margem para entender outras coisas. Então o Jobson inicialmente ele vai focar em uma estratégia, é o suficiente para ele fazer os R$100 por dia. Se precisasse mais do que isso, eu ia falar para vocês, ia ser sincero, você precisa aprender 10 estratégias para você ganhar R$100 por dia, mas não precisa. Você precisa de uma. Então tenham uma estratégia. Quando vocês forem fazer o planejamento para começar as operações de vocês, tenham uma estratégia, testem a estratégia. Aqui no caso a gente já testou as estratégias, a gente já tem uma porcentagem de acerto, então o Jobson não vai precisar fazer isso, é o que eu falei. Aqui a gente já encurtou o caminho para o Jobson, a gente já tem todo o planejamento para ele. Agora se você for estudar sozinho, fazer um planejamento sozinho, pega a estratégia e fala, vou fazer 10 dias. De 10 dias essa estratégia deu certo 5, é ruim, não presta. Estratégia para ser boa, você tem que ter pelo menos aí 70% de assertividade para você ter uma margem para sair positivo no mês. Por quê, galera? Porque se você tem uma estratégia de 50%, 50-50, o que vai acontecer? Você ganha e devolve, ganha e devolve, ganha e devolve. Então você tem que ter uma margem acima de 50%. E ainda aconselho para vocês aí acima de 70% para vocês terem uma margem a mais ali de trabalho. Beleza? Então o vídeo de hoje é isso, é para vocês não cometerem esses erros. Para recompensar vocês dessa semana que a gente não trouxe os vídeos, essa semana a gente vai soltar mais do que um vídeo. Então a gente vai deixando vocês aí antenados qual dia que a gente vai soltar. E lembrando, se você não está no grupo, o grupo do WhatsApp está aqui no primeiro link da descrição, lá eu vou soltar os dias que vão sair os vídeos. Então se a gente conseguir, vamos soltar todos os dias aí, até para o Jobson já começar as operações dele. Vocês também terem um processo aí também de entender o que ele vai estar fazendo e a gente já começar a soltar as informações lá no grupo para vocês. Fechou? Então é isso, Jobson. Tamo junto. Bora para cima, ensinar essa galera aí a ganhar dinheiro. Tamo junto, galera. Abraço.